A proposta desse estudo foi justamente avaliar a presença do conteúdo, né, da fitoterapia dentro da educação básica. Por que foi feito esse estudo? É previsto, dentro dos parâmetros curriculares nacionais e dentro dos CBCs, que são os conteúdos básicos comuns, a presença do conteúdo de fitoterapia dentro da disciplina de ciências, né? Então isso existe em lei, é previsto, inclusive, o próprio Programa Nacional de Fitoterapia, ele prevê a implantação tanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino superior, a informação sobre o uso da fitoterapia como uma forma de tratamento popular de uso barato. Dentre as várias questões que foram observadas, né, a gente consegue perceber o seguinte, que não existe na prática, né, a presença, né, de atividades reais sendo implementadas, né, e não existe um suporte para isso. Então, a gente teve aqui nesse trabalho como objetivo a identificação em livros didáticos do 7º ano do ensino fundamental, a existência do conteúdo relacionado à fitoterapia, bem a sua aplicação e contextualização. Por que os livros do 7º ano de ciências, né? Justamente pelo fato de que os parâmetros curriculares nacionais e os CBCs, eles prevêem a implantação desse conteúdo no 7º ano. O conteúdo do 7º ano da disciplina de Ciências Naturais é justamente o estudo dos seres vivos e da sua interação com o meio ambiente. Então, fitoterapia estaria direcionada dentro desse conteúdo por ter, entre as suas várias temáticas, o conteúdo de botânica. Refletir sobre o âmbito das políticas públicas de educação e de práticas integrativas e complementares, a valorização do conhecimento popular relacionado ao uso de plantas de valor terapêutico, bem como seu correto uso. Bom, o que acontece? Aqui nesse tópico, a gente pode observar o seguinte, existe a prática comum popular, transmitida entre gerações da fitoterapia, e existe a prática científica. Existe uma diferença muito grande entre a aplicação das duas práticas, uma vez que o conhecimento popular ele não tem sido aproveitado de forma científica, como uma forma de aprofundamento, como uma forma de especialização sobre a maior parte das espécies que a gente tem disponíveis, principalmente no Brasil. Entre o que a gente observa, inclusive dentro do Formulário Nacional de Fitoterapia da Anvisa, é que a maior parte das espécies que a gente tem, que a gente pode dizer assim, são oficializadas dentro da fitoterapia, são plantas que não têm a sua origem nacional, e sim sua origem estrangeira, principalmente na Europa, uma vez que o estudo da fitoterapia lá é muito mais antigo, muito mais profundo e muito mais aceito, né? E depois fazer uma abordagem acerca dos usos mais comuns de plantas medicinais no contexto escolar, apresentando vantagens e desvantagens. Bom, o que acontece? A partir desses objetivos, né, eu fui buscar a partir de literaturas oficiais da área da saúde e da área da educação as informações necessárias. Então, qual que foi a base que a gente teve? Primeiro, todo o Programa Nacional de Fitoterápicos, né, que já existe já há muito tempo, dentro do Programa de Práticas Integrativas e Complementares, o Formulário Nacional de Fitoterápicos, que é um formulário específico dentro da farmacopeia brasileira, né? As leis, né, e o incentivo de implementação das práticas integrativas e complementares, e os parâmetros curriculares nacionais, e os CBCs, né, os conteúdos comuns básicos da área de ciências. A gente poderia abordar também que são conteúdos de ensino médio como biologia e como química, porém, não é descrito dentro dos CBCs e dentro dos parâmetros curriculares nacionais o tema fitoterapia de forma específica, né, como acontece no conteúdo de ciências do 7º ano, da 7ª série do ensino fundamental 2. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente pode observar que dentro de todo esse conteúdo,
qual que é a importância que a gente tem disso? Né? Porque, além da questão do resgate popular, né, da cultura popular, qual que seria a ligação que a gente tem da fitoterapia com o ensino escolar? Né? Porque a gente tem que observar a seguinte condição. Primeiro, a fitoterapia que ela vai ser ensinada na escola, ela vai formar alguém, né, vai habilitar alguém para a aplicação disso a outras pessoas? Não. Ela vai habilitar a pessoa a quê? A uma maior interação com o seu meio ambiente e com os recursos que são fornecidos por esse ambiente regional. Né? Então, como cita Jacob, a natureza não deve ser vista pelo ser humano como objeto de manipulação, e sim como veículo de aprendizagem, onde preservar o meio ambiente é sinônimo de responsabilidade e crescimento. A gente observa, então, que a fitoterapia, muito mais do que ser utilizada como uma forma de tratamento, né, um ensino para um tratamento, é você resgatar a cultura e a ligação que aquela pessoa tem, que aquela população tem com o conhecimento regional. Visto que o Brasil é o país com uma das maiores biodiversidades do planeta Terra, e que o conhecimento regional das espécies é uma forma de aprendizado não somente para a própria saúde, né, em termos de fitoterapia diretamente, mas também de favorecer o ambiente em que a pessoa vive, em que a pessoa nasceu, que ela está se desenvolvendo. O tema saúde está relacionado com o uso de plantas medicinais, uma vez que proporcionam melhoras na saúde pública. Este é um ponto abordado pelos parâmetros curriculares nacionais, né? Por fim, observa-se com tal estudo que o homem sempre utilizou plantas medicinais para tratamento de enfermos, e isso a gente já tem registros desde os antigos escritos indianos, os escritos védicos, que são os registros escritos mais antigos, que citam a fitoterapia por volta de 6.000 anos atrás, e por isso é importante incentivar o seu estudo e cultivo. Além que a abordagem do uso de plantas medicinais no currículo escolar aproxima o homem da natureza, fazendo com que perceba que a natureza não é um objeto descartável, e sim de uso importante para a manutenção da vida. Então, uma das coisas que é proposto pelo parâmetro curricular nacional é que a fitoterapia ela seja ensinada, inclusive, para criar naquele corpo discente o sentido de que a natureza ela tem um valor muito direto com a qualidade de vida humana. E dentro desse sentido, o que acaba acontecendo? Você desenvolver um senso, você desenvolver uma percepção da pessoa para que ela possa, no futuro, ter uma consciência ecológica no sentido de preservar mais esse meio ambiente que hoje é tão degradado. Então, compete ao educador selecionar conteúdos no qual estão envolvidos o contexto social, cultural e político próprio da comunidade, parte da prática cotidiana de seus representantes, e procura, em uma abordagem participativa e integrada, construir elementos que ressaltem a cultura popular, adaptando-os à sua prática pedagógica. A relação do tema plantas medicinais a conteúdos curriculares para o ensino fundamental e médio possibilita algumas abordagens em relação à química e à biologia, que poderiam ser utilizadas de forma interdisciplinar. Isso para Silva Guiar Medeiros. Tá ok? A gente observa, né, que a nível nacional, o que nós temos no sentido de implementação, né, da fitoterapia e das plantas medicinais na saúde pública, né, e qual que é a grande dificuldade que a gente tem e qual que é a importância da implantação da fitoterapia na educação básica. Então a gente tem desde 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o SUS, que implementa não só a fitoterapia, como uma série de outras práticas, como a acupuntura, como a massoterapia, como o reiki, como a homeopatia no sistema público de saúde. Temos também a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, também desde 2006, que traz as diretrizes para o desenvolvimento da produção de medicamentos fitoterápicos e de práticas fitoterápicas. O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que vem de 2008, estabelece ações pelos diversos parceiros em torno de objetivos comuns voltados à garantia do acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, ao desenvolvimento de tecnologias e inovações,
assim como o fortalecimento das cadeias e dos arranjos produtivos, ao uso sustentável da biodiversidade brasileira e ao desenvolvimento do complexo produtivo. Aqui a gente observa, no Programa Nacional de Fitoterápicos e Plantas Medicinais, uma exigência, né, da implantação de tecnologias industriais para o uso de fitoterápicos. O que acaba sendo, né, um paradoxo muito grande entre nós termos a valorização da cultura, né, e o uso das plantas medicinais de forma popular e de forma regional, e o aproveitamento comercial e industrial da fitoterapia. Então, aqui a gente acaba tendo uma discrepância muito grande entre a proposta educacional que a gente tem da fitoterapia, que o próprio programa apresenta, e a proposta de disponibilização, né, desse fitoterápico e dessa planta medicinal às pessoas. Uma outra situação que é importante a gente estar observando é o seguinte: existe em Minas Gerais, em caso muito específico, né, a implantação de alguns projetos, como a Farmácia Viva, que funciona em muitas cidades, que apesar de ser um programa do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, ela é um programa que, a nível nacional, ela ainda é pouquíssimo utilizado. E houve, também no final de 2010, a implantação do formulário fitoterápico, que é uma publicação, conforme eu já citei, que vem da farmacopeia brasileira, como uma forma de colaborar, de fortalecer o uso de fitoterápicos, trazendo em si 83 monografias de plantas diferentes, mas como eu já citei, a grande maioria é de espécies que não são oriundas de forma nativa do Brasil, e sim de fora. Então aqui a gente pode observar o seguinte, que existe, né, enquanto a gente tem uma grande cultura, um grande uso, e a gente vê inclusive uma série de estudos de plantas nacionais, a gente não observa que esses estudos, essas espécies nacionais são privilegiadas de uma forma prática, né, pelo próprio programa. Então, existe a planta, existe o estudo, existem provas do funcionamento e da ação dessa planta, mas a gente não tem um aproveitamento disso. Em contrapartida, a gente consegue observar também, pela avaliação que a gente tem do material didático fornecido, também uma distância muito grande entre a teoria e entre a realidade. Então, como que eu peguei e a gente desenvolveu esse estudo aqui? Foi uma avaliação de revisão de artigos, né? Foi uma revisão literária. Então, a gente teve duas fases. A primeira de revisão literária, tanto no sentido de termos uma avaliação de livros didáticos, né? De legislação, inclusive, e de artigos científicos que citassem, por exemplo, estudos com plantas nacionais e a valorização desses projetos para que esse conhecimento se tornasse disponível à população. E depois, o uso etnofarmacológico das plantas em si, dentro das aulas de ciências do 7º ano. Tá? Então a gente teve esses dois momentos. Uma, a avaliação do material didático, e em segundo momento, a avaliação da aplicação disso dentro do conteúdo escolar e dentro da prática escolar. Tá? O que a gente obteve como resultado disso? Nós observamos 10 coleções de livros que fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático. Então, são livros que são analisados pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, como livros que são aptos a serem distribuídos às escolas, né, e serem utilizados pelas escolas, como livros que têm todo o conteúdo programático dos parâmetros curriculares nacionais e dos CBCs, da disciplina de Ciências Naturais do 7º ano. Dessas 10 coleções de livros que a gente analisou, apenas um livro citava uma única espécie vegetal, né, o guaco no caso,
como referência à fitoterapia. Nas outras 9 coleções, não houve abordagem nenhuma do assunto, mesmo esse assunto ele sendo obrigatório, né, segundo os parâmetros curriculares nacionais. Então, o próprio MEC, na observação e na implementação do livro didático nas escolas, ele tem sido falho quanto a esse tema, né? E mesmo a citação do guaco é uma citação do uso popular da planta, mas não se fala, por exemplo, da fitoterapia, da importância da fitoterapia, do tratamento, né, acessível à população pelas plantas medicinais. Não se observa, inclusive, né, nenhuma referência da fitoterapia como método profilático de prevenção de doenças e desequilíbrios, e somente de tratamento de doenças como um medicamento alopático qualquer. Tá? Que, na minha visão, é uma situação que eu acho extremamente crítica, que deveria ser trabalhada, deveria ser modificada, uma vez que a gente, dentro da área de terapia holística, a gente prevê o quê? Em primeiro lugar, a prevenção de distúrbios, né, ao invés de simplesmente tratar o distúrbio depois de manifesto. Certo? Então a gente pode observar o quê? Que a legislação, a própria legislação criada pelo próprio MEC, ela não está sendo respeitada por ele mesmo, e que esse conteúdo está sendo falho dentro da aplicação das escolas. E justamente por conta disso, a gente não observa em escolas, né, a discussão desse conteúdo. Tirando alguns professores que têm uma formação específica na área de fitoterapia e que têm o interesse da implantação do tema, mesmo os professores da área de ciências não têm nas suas formações, né, nas suas licenciaturas, o conteúdo de plantas medicinais. Então, para que essa legislação ela possa realmente ser implementada e para que isso possa realmente trazer um benefício, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, de intervenção na cultura e na formação da pessoa, daquele ser humano, existe a necessidade de uma alteração, inclusive, da formação dos próprios profissionais que estão agindo na educação básica. Então, com esse estudo e com tudo isso que a gente observou, a gente pode concluir o seguinte. Primeiro, a gente não tem uma inclusão desse tema nos livros didáticos. É a primeira situação. Essa ausência, ela é, em primeiro lugar, né, pela própria dificuldade da formação, né, dos professores que não têm esse conteúdo nas licenciaturas, e até uma resistência, né, de se inserir isso, por ser um tema que acaba sendo muito polêmico na sociedade, né, principalmente devido à visão ocidental que existe para o uso de medicamentos, né? Então a gente tem uma cultura muito grande de automedicação, então é mais fácil para muitas pessoas utilizar um medicamento industrializado alopático do que procurar um medicamento fitoterápico que poderia tratar de uma forma muito diferente ao invés de apenas mascarar sintomas, né? E a gente também observa o seguinte, né? Que isso seria uma contribuição muito grande ao estudo de botânica, né? Pelos próprios alunos, uma vez que teriam um interesse maior pelas plantas, né? E também pela própria preservação do ambiente e a transformação do seu ambiente, não só apenas do ambiente escolar, mas também o seu ambiente doméstico, através do cultivo de algumas espécies medicinais que poderiam ser utilizadas no dia a dia. Tá bom? Bom, é isso, né, assim, a apresentação. Fico aberto à disposição de vocês. Sim, o que pode ser feito para minimizar essas barreiras? Primeira coisa, a implementação de projetos de fitoterapia, né, dentro das universidades, de biologia principalmente, né, porque os professores de biologia que são responsáveis pela cadeira de ciências normalmente, do ensino fundamental, para que eles tenham acesso ao conteúdo e eles mesmos também possam diminuir esse preconceito, diminuir essa barreira, para que eles tenham condições de argumentar e de implementar o tema, porque os próprios professores da área de ciências, eles não conhecem sobre o tema. Né? Eles sabem que existem plantas que têm poder terapêutico, mas eles conhecem, por exemplo, uma erva cidreira
mas eles, por exemplo, desconhecem efeito colateral de uma erva cidreira, caso isso seja perguntado, seja questionado, ou para que isso seja ensinado. E o conhecimento que a maior parte dos professores da área de ciências e biologia possui, acaba sendo aquele conhecimento que já traz de casa, que a mãe ou a avó utilizava alguma planta. Mas um conhecimento sistematizado, aprofundado da fitoterapia, enquanto prática terapêutica em si, eles não possuem, a grande maioria não possui. Então, o foco deveria ser, em primeiro lugar, uma implementação de mudança na formação dos professores, para que isso possa ser transformado e possa depois essa transformação ser passada aos alunos. Tá? Porque os próprios professores não têm preparo para a implantação desse tema. Sim, acredito que existam impactos relevantes. Primeiro, por serem medicamentos de maior facilidade, né, de obtenção, por um custo muito mais baixo. A gente sabe que os fitoterápicos, por eles possuírem uma composição complexa, né, uma composição química complexa, e que esses vários componentes das plantas, eles em si, né, a perfeição da natureza ela é tanta que as plantas possuem substâncias que anulam ou pelo menos diminuem, por exemplo, efeitos colaterais de outras substâncias presentes nas plantas. Então a gente acaba tendo medicamentos com maior tolerância biológica, maior eficiência, menor potencial de desenvolvimento de resistência, tanto resistência fisiológica quanto resistência microbiológica, né? E a questão do fator econômico também extremamente favorável. No meio acadêmico, sim, existe a diferença porque vai haver a necessidade, a partir do momento em que exista uma implementação real desse conteúdo, né, dessa prática, dentro, por exemplo, de um sistema único de saúde, acaba havendo a obrigatoriedade de que todas as áreas formadoras de profissionais para a saúde vão ser obrigadas a instituir uma disciplina específica para isso, né? Porque isso também é uma coisa que não tem. A gente observa que quem trabalha com fitoterapia, por exemplo, é porque faz cursos à parte da própria graduação para que possa ter acesso ao conteúdo. Porque dentro das graduações isso não existe, ou se existe é de forma muito superficial. Então, a partir do momento em que houver uma implantação real da legislação, né, que isso saia realmente do papel e que passe para a prática, vai haver uma real necessidade de mudança de grades curriculares das graduações.